Sim, a essa altura já está bem claro que Bolsonaro não vai aceitar um resultado eleitoral em que ele não saia vencedor. E o Bolsonaro não está sozinho. Ele tem muitos militares, policiais, ruralistas, clubes de tiro, veículos de comunicação, máquinas de rede social e uma porcentagem grande do eleitorado que vai concordar que, caso... Caralho da mentira! Que porcentagem grande de eleitorado é essa? Só quem é a favor dessas merdas de AI-5 de golpe o cacete é um núcleo pequeno. Inclusive no vídeo o Gregório fala que tem um monte de gente que tá com ele, miliciano, militar. Dá uma lista grande, mas ele não mostra nenhuma evidência do que ele tá falando. Ele só fala. A única fonte que ele mostra nesse tempo todo que ele fala disso é isso que tá aqui na tela. Então agora vamos dar uma olhada. Em Brasília o presidente voltou a afirmar que só uma fraude poderá dar vitória ao ex-presidiário petista. Para o maníaco do tratamento precoce, o chiqueirinho do Alvorada representa o povo. O Brasil não se resume à bolha bolsonarista. E a maior parte dos brasileiros parece não concordar nem estar disposta a aturar mais 4 anos de negacionismo, incompetência, autocracia e estupidez. Aqui ele não fala nada sobre apoio militar ou de qualquer outro tipo de apoio. Ele está falando estritamente do apoio da população, que o Bolsonaro não tem e do qual ele precisaria. E aí, o brilhante Gregório usa isso aqui como uma fonte para dizer que o Bolsonaro vai dar golpe sim. Vamos atacar o ponto principal, do Exército. Para General Chagas, eventual golpe de Bolsonaro não teria o apoio de militares da ativa. Bom, Paulo Chagas é um general da reserva, passou 38 anos na ativa, no Exército, e ele afirma que, 36 anos depois da ditadura, os militares da ativa não apoiarão medidas autoritárias como o cancelamento de eleições. Então, abre aspas aqui para ele. Tem que olhar para o Exército e os generais do alto comando. Se o comandante tomar uma posição contrária ao alto comando, ele vai ficar sozinho, vai dar uma ordem que não será cumprida. O general diz que o presidente confunde a opinião pública ao inchar seu governo de militares para passar a ideia equivocada de que teria respaldo militar nos conflitos com o Judiciário e Congresso. Aqui uma pergunta para o general. Bolsonaro se comporta como quem conta com os comandos militares da ativa caso adote medidas autoritárias. Ele tem apoio? Resposta: não, não tem. Você pode imaginar que certamente a maioria dos militares votou nele individualmente porque entenderam que tinha de afastar a corrupção da política. Tenho conversado eventualmente com um ou outro do alto comando do Exército e dito que não devem se preocupar com essas coisas. Um deles me respondeu: General, o Exército não mudou. Isso aí é conversa de político, não entra aqui. Quem vai dar a definição do Exército é o alto comando, formado por 17 generais. A única possibilidade de intervenção nunca seria interpretada como golpe. Só se chegar a um estado de anomia, onde não tenha mais leis, onde o país tenha virado uma esculhambação total, como estava o Haiti. Enfim, aí continua. Aqui, os generais que estão no governo não exercem influência na tropa? A resposta: militar que ocupa ministério não tem mais vínculo nenhum com a força, porque exerce função sem relação com o meio militar da ativa. Mais outro aqui. Ex-ministro da Defesa afirma: tentativa de golpe não duraria 24 horas. Essa aqui é uma entrevista com o ex-ministro da Defesa do governo Dilma, o Aldo Rebelo, que é um dos poucos políticos de esquerda que tem interlocução e o respeito dos meios militares. Para Aldo, há alguns sinais marcantes desde os primeiros ensaios golpistas de Bolsonaro que precisam ser observados. Ele se refere ao discurso que o presidente fez em 2020, em uma manifestação em frente ao comando do Exército em Brasília, em um ato que pedia intervenção militar. Aí ele fala aqui: quem prestou atenção ao comício realizado pelo presidente da República nos portões do comando do Exército deve ter percebido, na época, a ausência do ministro da Defesa, do comandante do Exército de então, bem como de qualquer militar usando farda. A alta hierarquia militar estava desaprovando o gesto do presidente. Para Aldo, o Brasil de hoje está longe de reunir as condições que tornaram possível o golpe militar de 64. Naquela ocasião, recorda ele, o movimento golpista contava com o maciço apoio dos empresários, da Igreja com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da imprensa, da classe média e mesmo de setores do movimento sindical e estudantil. Externamente, tinha o apoio dos Estados Unidos e, claro, dos militares. Hoje, nada disso se observa, considera Aldo. Os eventuais apoios que o Bolsonaro pode ter para uma aventura golpista não são institucionais, mas somente de alguns setores mais radicais, que são aquela groselha que o Gregório estava falando lá. Os Estados Unidos já avisaram que não apoiariam tal situação, e mais do que isso, desestimulam. Como instituição, as Forças Armadas não apoiam, nem a sociedade organizada. Restam setores isolados da militância mais radical de extrema-direita e grupos isolados nas polícias e milícias. Mostrar só mais uma aqui, né, para reforçar ainda mais essa questão, que o ponto principal da viabilidade de um golpe seria o apoio das Forças Armadas, certo? Antes de qualquer coisa. Pelo menos no que diz respeito a executar o golpe na prática.
Militares, não contem com as Forças Armadas para golpes. Os militares da ativa podem reclamar do Supremo daqui e criticar o Congresso dali, mas 10 entre 10 oficiais da ativa rebatem firmemente qualquer possibilidade das Forças Armadas participarem de algum tipo de golpe, como impedir as eleições. Isso é coisa do Bolsonaro, não tem nada a ver conosco, dizem todos com a mesma convicção. Então aqui, os generais de 4 estrelas que compõem o alto comando veem com clareza o que milhões de brasileiros veem e também criticam Bolsonaro. Eles também são cidadãos, ouvem, veem, leem e acham um absurdo os ataques do presidente a vacinas e máscaras, por exemplo. Bom, então aqui ele fala de novo que os 4 estrelas da ativa, né, o pessoal do alto comando, não querem confronto com o Planalto, até porque podem estar de olho numa boa embaixada ou uma gorda estatal quando passarem para a reserva. Mas sem essa de golpes. Aqui é uma matéria do UOL. Grupo que reúne empresários trabalha por união da oposição contra Bolsonaro. Aqui mais uma, da Isto É. Bolsonaro perde o apoio dos empresários por causa dos erros na economia e o fracasso no combate à pandemia. Empresários e investidores protestam contra o governo. Banqueiros e empresários voltaram às ruas pela primeira vez desde o impeachment da ex-presidente Dilma, neste domingo, 12 de setembro. Isso aqui é do ano passado. Voto em qualquer um que não seja o Bolsonaro, diz um dos investidores. Bom, sobre apoio popular, eu já mostrei, né, também algumas matérias, acho que não precisa me estender nesse detalhe. Então, Forças Armadas não tem apoio, empresários não tem, mercado financeiro não tem, do povo não tem. Dos Estados Unidos também não tem. Estados Unidos alertaram para possível golpe de Bolsonaro em outubro, diz revista. Essa aqui é uma matéria de maio de 2022. Na verdade, aqui é uma ameaça ao Bolsonaro. Um artigo do governo dos Estados Unidos alerta sobre a possibilidade de golpe do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro, conforme informações da revista Veja. O texto defende que o presidente Joe Biden alerte o Brasil sobre as consequências diplomáticas e sanções comerciais, caso não aceite o resultado do pleito. CIA pediu que Bolsonaro pare de questionar as urnas. Aqui tem outra matéria. Estados Unidos voltam a avisar Bolsonaro que não aceitarão um golpe. Bom, então me diz, de onde vai sair esse golpe? Como? Só para relembrar, o golpe de 64, como era uma condição totalmente diferente da que a gente tem hoje. Prometo resumir ao máximo. O Jango ganhou a antipatia de vários setores devido às reformas de base que ele queria implementar. Ele queria reforma agrária, reforma eleitoral, para que analfabeto pudesse votar, por exemplo, assim como os militares de baixa patente, reforma bancária, reforma tributária, e uma reforma constitucional para poder implementar essas outras. Ele queria também a emancipação econômica do Brasil. E essas reformas resultavam em 2 problemas. Um é que o pessoal tirava ele para comunista, né? Esse negócio de falar de reforma agrária, de beneficiar analfabeto, era coisa de comunista, né? E eles estavam em plena Guerra Fria. Cuba já tinha se aliado à União Soviética, né? Rompido com os Estados Unidos, então tinha todo esse negócio de como os soviéticos se expandiriam para os países sul-americanos. Mas não só isso, essas medidas também iam de encontro aos interesses das elites, né? Elite financeira, elite industrial, incluindo os Estados Unidos. Porque o Jango tinha proposta para que as empresas americanas no Brasil passassem a ter um lucro menor em detrimento ao interesse nacional. Não seria mais a farra deles fazendo o que quisessem no Brasil. Sobre a adesão do Exército, já desde 54 aconteceram várias crises militares, mas que nunca deram muito em nada porque a maioria das Forças Armadas se mantinha no lado da legalidade. Porém, no governo do Jango, houve algumas revoltas, algumas reivindicações por parte de sargentos, de marinheiros, nas quais o Jango sempre se punha ao lado dos trabalhadores, né, dos revoltosos. E ele anistiava a galera e tal. Então, o alto comando das Forças Armadas considerava o Jango como alguém que estimulava a indisciplina das Forças Armadas, tendo sido o evento derradeiro para a adesão dos militares à revolta dos marinheiros que aconteceu no dia 25 de março. Então, ele era encrencado com o mercado financeiro, com o empresariado de uma forma geral, com os Estados Unidos, com o Exército. E eles inventaram aquela marcha da família com Deus pela liberdade para conseguir a adesão popular. Tu vê que essa galera não fazia a menor ideia do que estava se metendo, porque tem aqui faixas, né, escrito: lutaremos pela Constituição, o Brasil não será uma nova Cuba, né, o que comprova que existia realmente um medo do comunismo naquela época. Com foguetes viram a lua, conosco viram estrelas. Comunismo não, democracia sim. Só a democracia para o Brasil. Enfim, era um delírio de que o Jango comunistaria o Brasil. Eu estou insistindo aqui em mostrar como era a situação em 64, porque as pessoas fazem comparações que não tem nada a ver, por desconhecer totalmente o que aconteceu naquela época. Então, não tem mais risco de comunismo, pode apostar. O Brasil majoritariamente já se tocou, em qualquer setor que seja, em qualquer elite que seja, já se tocou
que com o Bolsonaro é pior do que com qualquer outra opção. Estados Unidos está contra, então pode ficar tranquilo. União Europeia não tá nem aí pra essa merda. Estados Unidos já mandou recado que vai ter sanções. Então, mesmo que ele tivesse força militar, ele não vai dar um golpe sabendo que ele vai sofrer sanções dos americanos, que aí ele vai se ferrar muito mais do que simplesmente entregando a faixa e pronto. E se por acaso, mesmo depois de todos esses argumentos que eu mostrei, todos esses fatos que eu apresentei, tu acreditares que tem um risco sim do Bolsonaro dar um golpe, dá uma pesquisada em veículos de análise política que tenham um bom contato com os militares. Só toma cuidado para não cair numa cilada tipo essa do Gregório, que ele fala, não justifica nada. Só fala que vai ter porque vai ter e pronto, porque ele tá falando que é. E coloca na tela uma manchete cujo texto contraria aquilo que ele está defendendo. Observa que, por exemplo, para ele justificar uma piadola besta sobre Tropicaliente, fez toda uma pesquisa, viu que a novela passou na Rússia, ajudou o Boris Yeltsin a se eleger e uma caralhada toda. Para fazer uma piadinha com uma novela, ele faz toda essa pesquisa. Agora, para sustentar a ideia do golpe aqui, que é o ponto central, né, desse programa, e o idiota não sabe explicar o risco de golpe. É porque ele sabe que é mentira. E ele vai falar mais merda aqui agora, presta atenção. Dá que, caso o Lula saia vencedor, a eleição então não vale, tem que melar tudo. Mas existe uma diferença enorme entre derrotar Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno. E não se trata de humilhar Bolsonaro logo no primeiro round. Não, pelo contrário, a vitória de Lula não seria humilhante no primeiro turno, provavelmente seria apertada, seria pouco mais de 50% dos votos. Não é isso. Para falar que foi fraude, o Bolsonaro ele teria que invalidar a eleição de milhares de pessoas e de quebra de toda a sua base aliada, o que seria bem complicado. Mas no segundo turno, se Bolsonaro chegar lá, um centrão reeleito, 3 semanas só para ele programar o golpe, Bolsonaro tem condição de desestabilizar completamente a democracia. Infelizmente, o Ciro já disse, mais uma vez, que não tem conversa. Isso não tem sentido por 2 motivos. Uma é o que o Ciro fala no debate, que é o seguinte: se uma premissa para o golpe é o questionamento da legitimidade das eleições, ora, o primeiro turno geraria então sim motivo, porque seria uma vitória apertada de qualquer forma. E sendo não apertada, o Lula nunca ganhou no primeiro turno, nem quando ele estava no seu pico de popularidade, quando ele saiu do governo com mais de 80% de popularidade, né, para reeleição. E aí depois veio o impeachment da Dilma, veio a prisão dele, desemprego, caos econômico, cacete. Então como é que agora ele vai conseguir um negócio desse? Aí ele ganha o primeiro turno e acha que o Bolsonaro não vai chiar com isso. É mais fácil não questionar no segundo turno. Outra coisa, essa ideia de que no primeiro ele não iria fazer por causa dos aliados, né, que se elegeram por aí, Brasil afora. Foda-se. Governador também tem segundo turno. E aí, se tiver... Imagina, tem vários aliados dele concorrendo para o governo estadual. E aí os caras vencem a eleição no segundo turno. Enfim, já tá ganho. Só falta sentar na cadeira e começar a governar. Aí ele chega lá, não, bora cancelar essa parada aí. E aí, como é que fica? Essa parte ele não fala. Não tem pra onde correr. Na live, quando chegou nesse assunto, o Gregório calou a boca, não soube o que dizer e mudou de assunto. O cirista, ao contrário disso, ele tem a chave para salvar o Brasil dessa tragédia. Sim, porque o Ciro tem 8% de eleitores animados, militantes comprometidos com a democracia. Eleitores que muito provavelmente ajudariam a derrotar o Bolsonaro no segundo turno, mas que poderiam salvar a democracia. Segundo turno, né? Eu já vejo o pessoal aí fazendo altas movimentações de voto nulo no segundo turno. Ainda mais depois, inclusive, muitos confirmaram isso depois de ver esse vídeo merda dele aqui. Ou seja, ao invés de servir para pegar voto do Ciro pro Lula, no máximo ele vai conseguir pegar voto do Ciro pro nulo, caso o Ciro não vá pro segundo turno. Primeiro. E aí está o dilema dos eleitores de Ciro Gomes. O plano de vocês sempre foi tirar Bolsonaro do segundo turno para disputar com o Lula um projeto de país. Mas a essa altura está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente consegue ter chance de fazer pressão para quem sabe avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E forçar que o Lula comece a fazer o que o PT nunca fez enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. O Ciro. O Lula não tem projeto nenhum. Aí quer que pegue o do Ciro. Ok. A grande questão é, de novo, se o Lula nunca fez, por que iria fazer agora? Segundo, se ele reclama da base do Ciro aliada que o impediria de executar o seu plano, de onde esse verme nojento tira
que com a base do Ciro não daria pra rolar a parada, mas com a base do Lula sim. Pô, quem ele pensa que engana com esse discurso? O cirismo pode vencer sem que o Ciro vença. Porque Ciro, ele também é uma ideia. Cirista, você provavelmente não vai eleger uma rosa, mas você pode contribuir para a chegada da primavera. Porra, vou votar no Lula agora só por causa dessa poesia. Você pode não eleger uma rosa, mas pode contribuir pra primavera. Eu fico pensando quanto tempo ele precisou bater cabeça pra sair essa merda aí. Esse foi o Greg News. Vai se fuder. Tomar no seu cu. Passou meia hora contando mentira sobre o Ciro, fazendo um monte de distorções, fazendo uns deboches irritantes. Aí depois vem com essa. Você pode não eleger uma rosa, mas sei lá o que, a porra da primavera. Só soube meter a rosa no teu cu, sem tirar o espinho, imbecil.